Oi pessoal, tudo bem? Hoje é o último domingo do mês, então a gente tem gravação de resenha do desafio. Gente, olha, eu tô amando esse desafio, tá sendo muito legal fazê-lo, porque eu estou tendo contato com obras que há muito tempo eu precisava falar, precisava ler, precisava conhecer. E hoje a gente vai falar então do grande escritor alemão Hermann Hesse. E a obra que eu escolhi foi Demian, enfim, né? Temos aqui essa obra que, como eu falei para vocês lá no vídeo, em que a gente apresentou o nosso desafio, foi um presente. Esse livro eu ganhei, né? E a pessoa que me deu disse assim: olha, esse livro transformou a minha vida. Ele foi um livro que mudou a minha forma de ver o mundo. E aí, então, não tinha conseguido fazer essa leitura também. Mas agora, gente, acabei de terminar, faz aí uns 4 ou 5 dias. E, gente, assim, fiquei pensando em como é que eu ia trazer essa resenha para vocês, porque de fato não foi um livro que para mim foi assim dos mais impressionantes. Dos 3 livros de desafio que a gente fez até agora, acho que esse daqui é o que ficaria em último se a gente fosse fazer um ranking, né? Mas mesmo assim, esse livro é um livro que tem muito conteúdo, né? Ele é um dos livros aí considerados como a base, né? Então, a base da escrita do Hermann Hesse. É considerado um tanto quanto autobiográfico. Eu não gosto muito dessa ideia de autobiografia, porque eu acho que a gente acaba diminuindo demais a qualidade, né, da obra, mas enfim. Nós temos aqui o que? Uma publicação de 1919, né, logo após então aí a Primeira Guerra Mundial, né? E a gente vai ter a história do Emil Sinclair, que é a personagem principal e que é também o narrador da história. Ele vai contar as memórias, né? Então esse narrador em primeira pessoa que surge aí nesse momento com mais força, né? Ganha espaço nesse momento. E é um narrador, então, que quer nos convencer. É muito interessante no começo, aí tem algumas indicativas de um narrador que quer nos convencer da verdade da sua história. Isso é muito interessante enquanto estrutura de narrativa. Bom, então o Sinclair, ele vai contar pra gente momentos da vida que fizeram com que ele crescesse. Então a gente vai ter aí uma primeira infância e a gente já vai ter então uma coisa que é bastante significativa para a obra e que faz a gente pensar, que é a questão da família, do lar como espaço, eu diria, como se fosse um santuário, né? O espaço de conforto, o espaço de volta, então eu posso me recolher, posso me refugiar. É muito interessante como ele vai colocar esse espaço em contraponto a um primeiro grande sofrimento que ele vai ter. Que ele vai ser ali no momento de conversa e as crianças estão contando histórias, ele vai contar uma vantagem, né? Ele vai dizer que era ele quem tinha roubado as maçãs de uma determinada casa, né? E ele vai criar toda uma história ali para convencer os amigos, para parecer muito corajoso, né? Aquela coisa de criança. Ele vai ter mais ou menos uns 8 anos, 9 anos, eu acredito. Bom, só que esse momento vai custar caro para o Sinclair, porque ele vai ser chantageado por um dos amigos. Um dos amigos vai dizer assim: ó, foi você que roubou? Muito bem, eu conheço o dono das maçãs, eu vou te entregar, eu vou te dedurar. Mas se você não quiser que eu te dedure, você pode me pagar tantos, né? Ele fala uma quantia lá. E o Sinclair vai falar assim: mas eu não tenho esse dinheiro. Ele fala: bom, então você pode se virar, né? Não sei, me traz tal dia, a gente se encontra e você tem que me pagar uma quantia pelo menos. Gente, esse primeiro momento é significativo para visão de mundo que o Sinclair vai passar a ter. Ele vai se sentir muito sujo porque ele vai ter que assaltar um cofrinho que era dele, né? Ele vai então se sentir roubando esse dinheiro. E depois ele vai pegar dinheiro da mãe, ele vai desviar algumas comidas. Então ele vai passar um grande tempo sob essa chantagem e ele não vai ter coragem de sair disso, né? De se desvencilhar dessa situação. Só que nisso vai aparecer o Demian.
Ele aparece do nada como um menino mais velho que vai estudar ali na escola. Eles vão fazer aula de religião, filosofia da religião, algo assim, juntos. E aí o Damian vai servir primeiro como uma espécie de protetor, diríamos assim, porque ele vai perceber a situação ali do Sinclair e vai resolver a questão com o outro menino que estava chantageando. Só que ele também vai servir como um guia espiritual, né? Eles vão ter conversas ali bem profundas sobre religião, sobre a história de Caim e Abel, que é bastante significativa para a história aqui, né? Não vou contar tantos detalhes para não dar spoiler para vocês, que eu acho que eu acabo falando todos os detalhes, enfim. E aí a gente vai acompanhando então o amadurecimento desse menino, né? E como ele foi se percebendo no mundo, como ele foi fazendo as escolhas, a marca que esse primeiro sofrimento aí de ser chantageado, de fazer tudo que ele fez para poder se livrar do medo, né? A marca que isso deixa em toda a vida dele. Mas a gente vai ter como grande centro aqui dessa questão, porque é uma questão espiritual, né? A gente vai ter aí questionamentos religiosos, questionamentos sobre o bem e o mal. E aí a gente vai ter então como marca, que eu acho que é o principal ganho que esse livro traz pra gente, que é sobre a necessidade de nos conhecermos, né? Então nós só seremos melhores, nós só evoluiremos, nós só estaremos preparados para o que vem, para o futuro, né? Que a gente tem uma grande sensação aí de que está vindo alguma coisa nova, né? Uma ideia de futuro, quando a gente se conhecer. O autoconhecimento aqui é a grande questão, né? Então ele vai falar assim, olha, do desejo, quando você deseja algo muito, muito fortemente, isso vai acontecer, você vai conquistar. Então assim, é interessante como a obra vai se construindo nesse aspecto. É uma leitura curta, né? Não tem nem 200 páginas, mais ou menos 180 nessa edição que eu tenho. Mas é um livro bastante profundo. E a gente precisa, às vezes, reler algumas ideias, né? E fazer algumas associações, tá? E aí a gente vai acompanhando, então, o período de estudo dele, né? Quando ele vai para a universidade, quando ele vai escolher algumas coisas que ele quer fazer. E ele vai ter momentos de fundo do poço, né? Tem uma questão aqui também bastante interessante com a questão dos prazeres da carne, né, de se entregar ou não ao sexo, à bebida, e como isso deixaria as pessoas sendo como inferiores ou sendo superiores, né, em relação ao autoconhecimento, né? Então a gente vai ter esses questionamentos. O livro vai caminhando aí para uma coisa meio estranha, assim, meio malucona no final, você fica meio... E ele vai terminar, então, aí com a guerra, né? O alistamento, a guerra que chegou. A gente tem, nesse momento aqui que a gente vive do mundo, né? Tô gravando isso no meio de uma ameaça de guerra, né? A Rússia aí tá atacando a Ucrânia ainda já há alguns dias. De repente, daqui a uns 10 anos, quando vocês verem esses vídeos, a gente vai ter um panorama muito diferente. Mas aqui a gente tem, então, essa questão da guerra, esse questionamento aí de pessoas inocentes, né? De homens com tanta habilidade, com tanta capacidade e que vão pra guerra para matar outras pessoas ou até mesmo para se matarem. Então, a gente vai terminar o livro com essa ideia, né? E aí, claro, ele escreve essa obra logo após a Primeira Guerra Mundial. Então, claro que a gente tem refletido esse ranço, né? Esse sabor de guerra ainda que fica por aí. Bom, gente, então assim, é isso. Esse foi o desafio do mês. Para mim, como experiência pessoal, não foi uma obra 5 estrelas, não foi uma obra incrível, daria 3 estrelas, né? Mas eu quero então dizer uma coisa em relação a isso. A leitura de um texto é muito particular. Cada um de nós vai ter uma experiência. Então, como eu falei, a pessoa que me deu o livro disse que para ela foi um divisor de águas, uma mudança completa. Para mim não foi, mas é porque eu estou em um outro momento, eu tenho outras vivências e para vocês também.
né? Cada um de nós vai ter uma experiência de leitura baseado no momento de vida, baseado nas experiências que teve. Então não é porque para mim foi 3 estrelas que para você vai ser 2, vai ser 3, talvez para você seja 5, né? Então a gente tem que ler sempre nesse aspecto. Eu acho que a grande lição que fica dessa obra é justamente essa ideia. Nem sempre o efeito que tem para mim vai ser o efeito que vai ter para você, mas a gente sempre, apesar disso, consegue extrair muitos ensinamentos e muitas reflexões. Para mim, por exemplo, o autoconhecimento é uma coisa que eu busco, né? Que não é fácil, eu acho que não é fácil para ninguém, e que esse livro veio reafirmar, esse livro veio me lembrar, olha, você precisa se conhecer melhor, tem aspectos de você mesma que você ainda não domina, então nesse aspecto é 5 estrelas para esse livro, certo? Então, gente, esse foi o desafio de março. Espero que vocês gostem, espero que vocês em algum momento da vida de vocês conheçam esse grande autor alemão, tá? E nós nos vemos então na semana que vem com a resenha do próximo domingo. Uma ótima semana, um beijo e até mais, pessoal!